Oi pessoal, meu nome é Luana Pimentel, do @LuanaPimentelADV. Sou parceira oficial do Perícia na Prática e estou aqui a convite do meu amigo Alfredo para falar um pouquinho para vocês a respeito da importância do profissional que elabora os cálculos na fase de liquidação do processo trabalhista. Então, a liquidação ela se faz presente quando a sentença ou o acórdão não delimita os valores da condenação, bem como o objeto a ser executado. Quando a gente tem a certeza da decisão, a gente delimita ali os credores e os devedores daquela obrigação. Então, a fase de liquidação é uma fase preparatória para tornar líquida uma decisão ilíquida, delimitando os valores de forma individualizada. Teremos então ali um título executivo com a obrigação descrita para poder ser executado. A liquidação ela se encontra no mesmo capítulo da execução no processo trabalhista e ela pode acontecer de três formas: por arbitramento, por artigos ou por cálculos. Mas vamos nos ater apenas à liquidação por cálculos, porque ela é a mais comum no processo do trabalho, justamente por conta da complexidade dos cálculos, da natureza das verbas trabalhistas e dos pedidos. Sendo assim, o que é que acontece? As varas do trabalho, a partir do trânsito e julgado, o juiz ele vai oficiar as partes para poder prestar as contas, para poder liquidar o julgado. Nesse caso, o juiz ele intima a parte reclamante, a parte credora, para apresentar os cálculos de liquidação. Não fazendo, o juiz vai intimar a parte reclamada para tanto. Essas diretrizes estão contidas no artigo 879 da CLT. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 2º, é determinado que o juiz ele vai intimar as partes para poder impugnar os cálculos, ou seja, nessa impugnação as partes vão apresentar os objetos de discordância dos cálculos. Vocês conseguem compreender a importância do profissional que elabora os cálculos nessa fase do processo trabalhista? Aqui a gente vai verificar o crédito do reclamante, o que a empresa reclamada tem que pagar para esse credor, bem como as impugnações das discordâncias dos cálculos. Então a presença do calculista é de suma importância nessa fase do processo trabalhista. Eu vou trazer para vocês uma realidade que aconteceu comigo. O que foi que aconteceu? Eu era patrona da parte reclamada, da ré, e chegamos na fase de impugnação aos cálculos. O nosso cálculo tinha dado uma base de R$ 873, enquanto o reclamante tinha dado uma média de 27 mil. Na época, eu até tinha marcado o Alfredo e mostrado para ele a importância do calculista nessa fase. O quanto o calculista foi essencial para verificar os pontos do acórdão que foram alterados, bem como as diferenças na elaboração do cálculo das horas extraordinárias. Então, para concluir, o calculista ele vai trazer os elementos essenciais, vai apurar a verdade dos cálculos conforme toda a fundamentação trazida nos autos, dos documentos, para a elaboração do parecer dos haveres dos créditos trabalhistas, independente das partes. O calculista ele é de extrema importância na fase de liquidação dos créditos trabalhistas. Qualquer dúvida, estou à disposição. E Alfredo, obrigada pelo convite.